Essa, sem dúvida, é a melhor notícia do dia, porque o Flamengo não perdeu tempo e marcou reunião para fechar novo contrato com o Georgian de Arrascaeta. Eu vou falar sobre isso, vou falar também da decisão do Pedro em permanecer no Mengão visando ir para a Copa do Mundo. Vou falar do presidente BAP, que explicou tudo sobre a construção do novo estádio e sobre a compra de ingressos para os próximos jogos do Mengão. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta quarta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, eu queria falar com você, especialmente com você que não é inscrito no canal. Talvez você já me assistiu aqui uma, duas, ou você sempre me assiste aqui e ainda não se inscreveu. Cara, você não paga nada por isso e ajuda muito o crescimento do canal. É importante demais para a gente. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve aí no canal, acione o sino e deixa o seu like. E você que está me assistindo pela televisão, fica atento que tem um joinha aqui, ó, pega o controle, dá o like também no joinha, e você que não é inscrito, mais ou menos aqui você consegue também o botão de se inscrever, beleza? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui falando sobre ingresso, porque o Flamengo já abriu a venda para os ingressos para os próximos 3 jogos, Flamengo e Estudiantes, Flamengo e Vasco e Flamengo e Cruzeiro. Porém, as vendas ainda estão restritas aos planos de sócio-torcedor. Então você que é sócio-torcedor, fica atento aí no dia que o seu sócio abre, que o seu plano abre, para você comprar o ingresso. Tanto para Flamengo e Estudiantes, como para Flamengo e Vasco. Lembrando que Flamengo e Vasco é meio a meio, então não tem setor sul destinado à torcida do Flamengo, como também para Flamengo e Cruzeiro. Só que muita gente fala assim, Flazoeiro, eu não sou sócio e eu quero comprar o ingresso. Que dia que eu consigo comprar o ingresso? Para quem não é sócio, que é chamado de público geral, dia 12 de setembro abre a venda de ingressos para Flamengo e Estudiantes. Dia 15 de setembro abre a venda de ingressos para Flamengo e Vasco. E dia 18 de setembro abre as vendas para Flamengo e Cruzeiro. Não perca a data. Dia 12 para Flamengo e Estudiantes, dia 15 para Flamengo e Vasco e dia 18 para Flamengo e Cruzeiro. Se eu não me engano, Flamengo e Cruzeiro é só em outubro, mas já abre agora, dia 18 de setembro, todos os 3 dias, 10 horas da manhã. Então 10 da manhã do dia 12, 10 da manhã do dia 15 e 10 da manhã do dia 18 é quando vai abrir as vendas para público geral. Então não perde a data, não perde a hora e garante seu ingresso. Vamos lotar o Maracanã para a gente continuar apoiando o Mengão. Gonzalo Plata pegou todo mundo de surpresa. A pessoa da rede social do Flamengo, né, tava ali fazendo um conteúdo com os jogadores, e aí ia perguntando pro jogador quem era o ídolo. Aí perguntaram lá pro Rossi, quem é seu ídolo? O Rossi disse Alisson. Perguntaram pro Cleiton, quem é seu ídolo? Ele disse Van Dijk. E foram perguntando ali, né, pros jogadores, quem é seu ídolo no futebol? Alguns jogadores falaram Ronaldinho Gaúcho, outros Ronaldo, e perguntaram pro Gonzalo Plata quem é o seu ídolo. E coincidentemente estava entrando ele e o Jorge Carrascal no campo. E ele disse, o meu ídolo é o Carrascal. Dando moral, é claro, para o companheiro de equipe que estava ali do lado dele e também entrando numa espécie de resenha, né? Dando uma descontraída. Antes de eu falar da notícia que com certeza vai deixar todo mundo feliz, deixa eu falar sobre o presidente BAP, que deu uma entrevista para a Flá TV e explicou a situação da construção do novo estádio do Flamengo. Na semana passada, o Flamengo assinou a compra do terreno. E ele disse assim, ó, à medida que fomos avaliando as pré-condições apresentadas como premissas no projeto inicial, nos deparamos com diversas dificuldades. As coisas não eram tão simples, rápidas ou fáceis a serem executadas. Não seria possível o Flamengo construir esse estádio para inaugurá-lo em 2029. Era a primeira data, quando o presidente Landim ainda havia comprado o terreno, a expectativa era que a inauguração fosse em 2029. Porém, o BAP, desde o primeiro dia que ele assumiu a cadeira da presidência do Flamengo, ele começou ali a fazer estudos, a fazer levantamentos, a estudar algumas coisas,
a ver, né, algumas condições e tal. E o que aconteceu foi o seguinte: desde o primeiro estudo, que ficou muito claro para o BAP é que não seria possível fazer o estádio até 2029. Tipo, o Flamengo gastaria muito dinheiro. Você tá aqui no canal, vamos falar aqui o português, claro. Nós, que somos pessoas físicas, vamos fazer uma obra na nossa casa. A gente planeja gastar, sei lá, 5 mil reais. A gente gasta 7, gasta 8, gasta 9. E se a gente fizer essa obra correndo, fica muito mais caro, porque o material é mais caro, algumas outras coisas saem mais caro. Isso eu estou falando de uma obra de uma casa, de uma pessoa, de pessoa física. Imagina uma obra do tamanho de um estádio para o Flamengo, do tamanho de um complexo esportivo, uma coisa muito grande que o Flamengo quer fazer. Se fizesse correndo, iria gastar muito mais. Então o que o BAP fez? Conversou com o prefeito, modificou o contrato de compra, modificou a condição que a prefeitura dava para o Flamengo e, é claro, conseguiu aí prolongar. O estádio vai sair? Sim, o estádio vai sair. Não em 2029, porque senão havia um sério risco do Flamengo ficar muito endividado, do Flamengo ficar muito, como eu posso dizer, apertado financeiramente, assim como está o Atlético, assim como está o Corinthians. Aí o Corinthians construiu o estádio em 2014, tem 12 anos que o estádio do Corinthians foi construído e desde lá o Corinthians afundado em dívida que não consegue sair. O presidente BAP, ele toma todo esse cuidado para que o Flamengo não fique endividado, não precise virar SAF, não tenha perda esportiva, muito pelo contrário, o Flamengo possa ganhar e ganhar muito, crescer e crescer muito com a construção do estádio próprio. Bom, falar da notícia que vai deixar todo mundo feliz, porque com certeza, cara, isso aqui é um alívio, tá? São duas, na verdade. A primeira é que o Pedro decidiu que, independente da proposta que chegar, ele não quer mais sair do Flamengo. Ele quer permanecer no Flamengo. Todos aqueles problemas lá foram superados, resolvidos, e ele quer ficar no Flamengo. Isso é uma boa notícia, porque chegou a ter uma sondagem ali do Zenit, agora chegou uma proposta da Arábia, e ele quer ficar. Por quê? Ele entende que o Flamengo é uma excelente vitrine para que ele possa ir para a Copa do Mundo com o técnico Carlo Ancelotti no ano que vem. E ele sabe que ele performando bem, os olhos do Ancelotti e os olhos dos membros da comissão técnica do Ancelotti estão sempre sobre o Flamengo, porque é o maior clube, é o clube que mais tem visibilidade no Brasil. Então, por conta disso, ele enxerga o Flamengo também como uma boa vitrine para ele poder jogar a Copa do Mundo no ano que vem. Seria a segunda Copa do Pedro. Bom, outra situação, e essa para mim é a que mais me preocupava, era a situação do Georgian de Arrascaeta. Por quê? O Arrascaeta ele tem contrato com o Flamengo até 2026, dezembro de 2026. Antes da janela de transferência, antes do Super Mundial, chegou a se conversar a possibilidade de renovar o contrato do Arrascaeta. Só que depois o Flamengo teve algumas outras prioridades, como Varela, como Pulgar, como outras situações que foram acontecendo ali antes do Mundial e a contratação de novos jogadores na janela. Porém, agora o Flamengo decidiu sentar e resolver o problema do Arrascaeta, a renovação de contrato e a valorização salarial. O Flamengo tem consciência, acabou essa janela, a próxima janela de dezembro é a última que o Arrascaeta pode sair vendido e depois a outra de junho, julho, ele já poderia sair de graça, assinar um pré-contrato e ir de graça para qualquer outro clube. Então, por conta disso, o Flamengo está se antecipando e a expectativa é que na semana que vem, Daniel Fonseca, que é o empresário do Camisa 10, chegue ao Rio de Janeiro para sentar com o BAP e fazer a primeira reunião, já visando renovar o contrato do Arrascaeta com o Flamengo. O jogador está muito bem adaptado ao Rio de Janeiro, está aqui desde 2019, tem negócios aqui, a esposa dele tem loja, a esposa está grávida, então daqui a pouco vai vir um bebê aí. Então tudo isso está colaborando para adiantar o processo de renovação e o processo do sim também, do Arrascaeta permanecer no Flamengo. Uma boa notícia para o torcedor rubro-negro, que agora fica muito mais aliviado, que não vai ter mais aquela... Poxa, se a gente vira um ano sem renovar com a Arrascaeta, é o último ano de contrato, e aí? Vai renovar, não vai renovar? No meio do ano já pode assinar pré-contrato? É aquela agonia. Então, quanto antes você faz, é melhor também, até por conta de você valorizar
o jogador. Então, Daniel Fonseca, empresário do jogador, deve chegar na semana que vem no Rio de Janeiro para poder conversar com o Boto e renovar o contrato. Foi o Paparazzo que trouxe essa notícia com exclusividade, ainda mais cedo. Ele garantiu que conversou com pessoas ligadas ao Arrascaeta e essas pessoas foi que trouxe a informação para ele de que o Daniel Fonseca chega ao Rio de Janeiro para ter as suas primeiras reuniões com o José Boto para agilizar o contrato do Georgian de Arrascaeta. Você é a favor ou contra a permanência do Arrascaeta no Mengão? Eu sou a favor. Se eu puder, eu mesmo assino esse contrato. Tá maluco? Um camisa 10 como esse, com essa categoria, com essa habilidade, tá maluco? Onde é que eu assino? Tá maluco. Não vai achar outro fácil. Você vê que desde 2019 o Flamengo procura um substituto pelo Arrascaeta e não acha. É difícil, cara. Jogador com a qualidade que o Arrascaeta tem, muito difícil. Então, Daniel Fonseca tá chegando para renovar, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, botão aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis.